Bom dia, pessoal. Aqui é Carlos Andrade. Hoje é sábado, dia 2 de maio, sábado de manhã. Agora estamos no novo horário. Sábado bonito, dia de sol aqui no Rio. Vamos ficar em casa. E não sei se vocês sabem, mas os antigos romanos, eles tinham religiões, muitas, eles não eram monoteístas, como são as religiões mais recentes, inclusive o cristianismo, tinham vários deuses. E isso por conta, inclusive, da expansão do Império, da dominação romana sobre povos completamente diferentes, religiões completamente diferentes, e eles então tinham inclusive a ideia de que os lugares tinham seus deuses, né? E muitos arquitetos inclusive incorporaram esse espírito de que os lugares, mais do que isso, os lugares têm seus gênios, e criou-se a expressão gênio loci. Gênio loci. Gênio Lossi, isso aqui é uma inscrição romana dessa época. Então, um gênio do local, por que eu estou contando isso? Porque eu já comentei com vocês que o bairro carioca que deu mais votos para Bolsonaro foi o senador Vasconcelos, lá na Zona Oeste, e que isso, inclusive, faz com que lá, hoje em dia, tenha tantos casos e tanto descuido em relação à quarentena, ao resguardo domiciliar. E, por outro lado, o único bairro onde o Bolsonaro perdeu a eleição foi Laranjeiras. Então, nem que seja de curiosidade, eu achei no almanaque de 1954 esse anúncio aqui, que é ah, exatamente da cidade Jardim Laranjeiras, ou seja, é, quer dizer, é possível que Laranjeiras ainda tem um espírito de lugar. E esse prédio aqui é muito interessante, porque é o edifício Bom Jardim, é em construção, e talvez vocês não saibam que essa região aqui, por isso eu estou falando do espírito do lugar, foi outrora uma fábrica, né? A fábrica, está aqui o anúncio, exatamente, Companhia Têxtil Aliança Industrial, e ela, está aqui, olha que impressionante o conjunto fabril que já existiu no final da Rua General Glicério. Talvez por isso explique por que eles hoje em dia batem tantas panelas, como se sabe que tem acontecido, né? Mas ontem, eu não sei se bateram panelas lá ou não, mas era o dia 1º de maio, e me chama a atenção o grande número de manifestações que costumam ter nesse dia 1º de maio, que é o dia, hoje em dia chama-se Dia do Trabalho, mas na verdade é o Dia do Trabalhador, porque marca as grandes lutas operárias do final do século XIX para cá. E, inclusive, nessas de fábricas têxteis é muito interessante, porque como elas eram afastadas dos centros das cidades, porque elas se aproveitavam da força dos rios, né, das águas, a energia hidráulica para movimentar os teares, elas acabavam montando estruturas urbanas fora, que são as vilas operárias. Então, por exemplo, Magé foi um dos maiores conjuntos operários do estado do Rio, né? E, portanto, do Brasil naquele momento. E, e é interessante que, exatamente por conta dos operários viverem no local das fábricas e dependerem não só do salário, mas também do local de moradia, quando havia greve, a última categoria a entrar em greve era exatamente a têxtil, né? Bom, então, por que estou comentando isso? Porque ontem foi um dia de manifestações, mas manifestações completamente distintas do que estamos é, acostumados. Por exemplo, esta aqui é a preparação de uma praça em Tel Aviv, onde marcaram no piso, quer dizer, o desenho da própria pavimentação da praça, suponho eu que seja uma praça, já facilitava. Então, eles marcaram aqui onde deveriam estar as pessoas. Mas em Portugal, em Lisboa, também teve sua manifestação de esquerda, isso deve ser um partido comunista, um partido, enfim, de esquerda, marcando uma central operária, marcando então nesse gramado, olha, vocês reparem que já tem
faixas aqui identificando o local onde as pessoas devem estar afastadas por conta do resguardo que temos que ter, né? Enfim, e aí, por conta disso, eu não soube de nenhuma manifestação no Brasil, exceto uma que eu vou mostrar a vocês também, e que é muito interessante porque é a partir de uma, de uma reportagem da SBT, que até onde a gente sabe é uma das televisões que o Bolsonaro se apoia nela. Não sei nem se ela apoia o Bolsonaro, mas o Bolsonaro se apoia nela, assim como na Record, né? Enfim, então vamos lá, porque ela nos conta o seguinte, é que essa moça aqui do SBT, como a gente está vendo, exatamente é uma manifestação num local também próprio para os dias hoje em dia, e os dias de hoje de quarentena, então o próprio piso já vem marcadinho, bonitinho, e é uma manifestação, como a gente está vendo, de profissionais de saúde em Brasília. Mas esse piso, embora ele seja completamente adequado para manifestações nos dias de hoje, ele é mais do que isso. Ele é em frente ao Palácio do Planalto e os enfermeiros protestam, então, na esplanada contra as condições que eles estão vivendo de trabalho e da própria saúde própria. E eu vou, inclusive, trazer o depoimento do nosso amigo Wagner, lá da Zona Oeste, onde ele conta que perdeu um colega, um amigo, ele é um enfermeiro de uma UPA na Baixada Fluminense e que o rapaz tinha 30 e poucos anos e mesmo assim contraiu doença e, segundo ele, segundo Wagner, né? Ele, ele diz o seguinte, ele trabalhava na UPA da Baixada Fluminense, ele foi muito rápido, tinha 30 e poucos anos, e se internou na quinta e morreu na terça. E que então ele aproveita para dizer, você, que sou eu, né? Fala da Zona Oeste e hoje Campo Grande passa Copacabana em número de óbitos. Isso nós vamos falar amanhã, porque eu quero encerrar o nosso papo de hoje falando do seguinte, que essa manifestação que nós vimos de profissionais da saúde, que são as pessoas, são alguns dos grupos a quem hoje mais devemos as nossas próprias vidas, inclusive o irmão de um amigo nosso, o Cataldi, também faleceu por conta do Covid, e ele era enfermeiro aqui do Hospital de Ipanema. Ainda assim, aparece gente, e a moça vai mostrar isso na reportagem, para ofendê-los, para agredi-los. E ela vai contar em seguida que ela é que chama, ou a equipe da reportagem chama a polícia militar por conta de que essa gente aqui foi lá, ofende, ela conta então que um deles cospe nas pessoas. Enfim, o que a gente pode esperar desse tipo de gente? O que é que a gente pode esperar desse tipo de gente? Essa é a minha grande pergunta. Ou seja, gente que vai ofender, que vai agredir, que devia ter sido presa, inclusive, a PM não tinha só que isolá-los, tinha que ter preso, tinha que ter prendido essa gente. Porque é gente que foi lá agredir um pessoal, uma corporação a quem a gente mais deve, hoje em dia, as nossas próprias vidas. Então, eu fico aqui hoje com a minha indignação, com a indignação de vocês, porque a gente com esse povo eu acho que a gente não pode contar mais não. Valeu mesmo e até amanhã.